Toca Livros apresenta. Outro livro de sucesso que promete o mundo. Isso é só o que eu preciso. Se você já pensou nisso antes, então já temos algo em comum. Mas antes de deixar este livro de lado, deixe-nos lhe dizer uma coisa. Este não é um livro de boas ideias. Este livro não lhe dirá como você deve viver sua vida. Longe disso, este livro possui o que chamamos de ingredientes de sucesso atemporais. Exatamente como há uma receita para fazer seu prato favorito, também há uma receita para obter êxito pessoal. Não sabemos quanto a você, mas nós não nos sentaríamos confortavelmente em uma poltrona para ler um livro inteiro de receitas. Mas e um livro que traz a receita para o sucesso? Nós o devoraríamos. Então, como pode haver uma receita para o sucesso? Bem, há padrões, direções e semelhanças muito específicos na maneira como as pessoas bem-sucedidas vivem suas vidas. Elas desenvolveram habilidades bastante similares e hábitos com os quais todos nós podemos aprender. Os ingredientes do sucesso. Você alguma vez já se perguntou por que algumas pessoas têm tanta felicidade, energia, dinheiro, respeito e grandes amizades? Será que elas nasceram com algum tipo de talento ou habilidade extra? Há quem acredite nisso, mas nós não compramos essa ideia. Em vez disso, descobrimos o seguinte: o sucesso não nasce, ele é criado. É verdade, não nascemos com as habilidades afinadas de que precisamos para criar a vida que desejamos ter. Pelo contrário, devemos aprendê-las conforme vivemos. Entretanto, podemos acelerar nossa jornada aplicando a receita para o sucesso que aprendemos com aqueles que já alcançaram resultados consideráveis. O que você está dizendo é maravilhoso, mas não serve para mim. Sou diferente. Estou vivendo uma situação bastante peculiar. Se ganhássemos 1 centavo cada vez que ouvíssemos isso... A verdade é que costumávamos pensar o mesmo. Como a vida de outra pessoa poderia ser igual à minha? Ou como outra pessoa poderia conhecer meus desafios e o que preciso fazer para mudar minha vida completamente? Você está certo. Todos nós enfrentamos situações únicas e todos nós temos nossa própria definição de sucesso. Mas as ferramentas de que precisamos para sair de onde estamos e chegarmos aonde queremos são universais. Não importa o quanto seus objetivos sejam peculiares. Talvez você queira gabaritar uma prova que está por vir, conseguir tirar somente notas As no colégio, tornar-se um famoso astro do rock, um atleta de nível internacional, um milionário, um empresário bem-sucedido ou até mesmo tornar-se presidente da República. Se você aprender os princípios do sucesso, especialmente na adolescência, e praticá-los todos os dias, eles certamente transformarão sua vida. Lembre-se, os desafios que você está enfrentando nesse momento não têm tanto impacto em seu futuro próximo quanto a forma como você reage a eles e o que faz para mudar a situação. E a propósito, quem não quer melhorar a vida e torná-la mais interessante? Todos nós queremos isso. Todos nós gostaríamos de ser mais felizes e mais confiantes, e de ter mais dinheiro, mais liberdade, mais amigos e assim por diante. A questão é: como? Não se preocupe, nós pensamos nisso. Você conhecerá alguns sujeitos incríveis que usaram os princípios apresentados neste livro. As histórias deles explicarão como. Uma senhora de 63 anos levantou um carro de mais de 1 tonelada para salvar o neto. O empresário coronel Harlan Sanders superou a rejeição para abrir o KFC, restaurante que se tornou fenômeno internacional. Tim Ferriss conquistou o Sanshuu, título nacional de kickboxing, apenas 6 semanas após ser apresentado a esse esporte. O ator Jim Carrey fez para si mesmo um cheque que mudou sua vida. O pintor mundialmente renomado Robert Weiland passou de artista faminto a multimilionário. Chad Pigrake usou o poder do pedido para levantar 2,5 milhões de dólares para limpar o rio Mississippi. O ginasta Peter Vidmar usou um dos princípios do sucesso para ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas. John Assaraf era garoto de rua e hoje comanda uma empresa de franquia que atingiu 3 bilhões de dólares de rendimentos.
Essas e muitas outras histórias de sucesso vão lhe servir de inspiração para seguir os princípios apresentados neste livro, de modo que você descobrirá como mudar o resultado de um evento, superar o medo e criar confiança, pedir e conseguir tudo o que quer, estabelecer poderosos objetivos que irão energizar sua vida, cercar-se de amigos e mentores que irão estimular seu sucesso, rejeitar a rejeição e persistir até que obtenha o sucesso, usar feedbacks para destacar-se cada vez mais rapidamente, superar as expectativas e alcançar resultados excelentes. Você pode estar pensando, falar é fácil, difícil é fazer. E você está certo, mas é por isso que criamos este audiolivro. Queríamos oferecer-lhe uma desculpa para passar um tempo criando sua vida e fortalecendo seu bem mais valioso, você. Sabemos como a vida é louca hoje em dia. Você tem de lidar com muitas exigências, expectativas, distrações e pressões, tais como provas regulares, vestibulares, bilhões de páginas da internet, treinos esportivos, trabalho, videogames, passear com cachorro, participar de atividades extracurriculares, fazer trabalhos voluntários e a lista continua. Mas apesar disso, também estamos em uma época maravilhosa para os jovens, porque tem mais oportunidades hoje do que em qualquer outro período da história. Se você colocar suas mãos nas ferramentas certas e começar a trabalhar agora, quem sabe o que será capaz de realizar no próximo ano, ou em 5, 10, 20 anos. As possibilidades são infinitas. Apenas aqueles que se arriscarem a ir mais longe poderão descobrir o quão longe são capazes de ir. T.S. Eliot, escritor, poeta e vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. Princípio 1. Assuma 100% de suas responsabilidades na vida. Você deve assumir suas responsabilidades. Você não é capaz de mudar as circunstâncias, as estações do ano ou o vento, mas pode mudar a si próprio. Jim Rohn, milionário self-made, instrutor de sucesso e filósofo. Está circulando o vírus de uma gripe, e esse vírus está infectando pessoas inocentes e limitando seus potenciais. Que vírus é esse? O impressionante mito de que somos simplesmente designados a viver uma grande vida. Como isso poderia acontecer? Bem, hoje em dia muitos de nós acreditamos que, de alguma forma, em algum lugar, alguém, certamente não nós mesmos, é responsável por preencher nossa vida com uma felicidade constante, opções estimulantes de carreiras, entretenimento, dinheiro, amizades maravilhosas e relacionamentos, porque, bem, nós existimos. Será que isso é suficiente? Esperamos que sim. Se você escolheu ouvir este audiolivro, temos certeza de que você sabe que a resposta é não. Infelizmente, a vida não funciona assim. Há um grande fator definitivo que separa aqueles que esperam ter uma vida melhor daqueles que têm uma vida melhor. Esse fator determinante também é a principal lição em que todo este audiolivro está fundamentado. A única pessoa responsável pela qualidade de sua vida é você. 1.1. Os fatos concretos. Se você quer ter sucesso, aposentar-se cedo, conquistar o respeito dos outros e divertir-se mais, então é preciso assumir 100% de responsabilidade por tudo o que faz e experimenta em sua vida. Isso inclui o grau de suas conquistas, a qualidade de seus relacionamentos, suas emoções, os resultados que você produz dentro e fora da escola e o estado de sua saúde. Isso mesmo, tudo. Entretanto, vamos deixar uma coisa clara. Isso nem sempre é fácil. De fato, muitos de nós fomos condicionados a culpar algo exterior a nós mesmos pelas partes de nossa vida de que não gostamos. Culpamos nossos pais, nossos professores, nossos amigos, a MTV, o tempo ou até mesmo as previsões de nosso horóscopo. Isso é uma loucura! E na maior parte do tempo, sequer nos damos conta de que estamos fazendo isso. A verdade é que os problemas ou desafios reais que enfrentamos geralmente têm pouco a ver com o nosso mundo interior. Frequentemente temos medo de olhar para a fonte de todos esses problemas: nós mesmos.
É claro que todos nós vamos enfrentar nossos próprios desafios, mesmo que por acaso saiam do controle. Mas assumir a responsabilidade significa que não nos demoramos com o problema, não o ignoramos, não reclamamos dele ou culpamos outra pessoa ou outra coisa pelo que estamos passando. Ao contrário, assumir responsabilidade significa assumir o controle de nossos pensamentos e de nossas ações e fazer o que for necessário para melhorar a situação. É claro que os desafios da vida aparecem em todas as formas e de todos os tamanhos, mas sempre há algo diferente que podemos fazer para mudar o que estamos vivendo. E devemos, em primeiro lugar, acreditar nisso antes de procurar qualquer solução. Seja você uma pessoa muito bem-sucedida ou alguém que luta para sobreviver, a qualidade de sua vida depende de seus pensamentos, ações e convicções. Você consegue perceber uma convergência aqui? Todos esses três fatores têm a ver com o indivíduo, não com o professor, o tempo ou circunstâncias externas. A verdade é que o sucesso começa com uma pessoa. E essa pessoa é você. 1.2 Quando conheci Jack. Nathan, 18 anos, Indianápolis. Não conheci Jack Canfield na melhor das circunstâncias, mas olhando para trás, fico feliz que nossos caminhos tenham se cruzado. Jack estava em minha escola trabalhando com um grupo de professores quando me ouviu discutindo com um deles do lado de fora da sala. Jack então saiu de sua reunião, caminhou a meu encontro e pediu para que eu explicasse o que estava acontecendo. Disse a ele, quase gritando, que eu tinha acabado de ser suspenso do time de beisebol e aquilo não era justo. Eles não podiam fazer aquilo comigo, não agora. O que não é justo? E por que não agora? Perguntou Jack. Eu disse, estamos prestes a ir para o campeonato estadual na próxima semana e haverá todos os tipos de caça-talentos de times das universidades lá. E se eles me virem lançar, eu posso conseguir uma bolsa de estudos. Não posso pagar uma faculdade sem uma bolsa para o time de beisebol. Essa é a minha única chance. Não é justo. Eu esperava algum tipo de simpatia, mas Jack, em vez disso, disse, posso fazer uma pergunta? Pode. Quando você descobriu que a escola não é justa? Sério, diga a verdade. Quando eu estava no primário, respondi. Certo. Então por que você está aí fingindo que não sabia que a escola era injusta? Cada professor tem um conjunto diferente de regras. Alguns deles impõem algumas e não impõem outras. Às vezes, bons garotos têm más oportunidades, e aqueles que não sabem jogar conforme as regras se dão bem quebrando-as, você não acha? Perguntou Jack. Sim, respondi. Então, não se trata de qual escola é justa ou não. A verdadeira questão é, o que você fez para ser suspenso? Duvido que eles tenham retirado seu nome de um chapéu ao acaso. Então, como foi que você criou essa situação? A de ser suspenso? Eu me atrasei. Apenas uma vez? Não, várias vezes. Quantas vezes? 6 ou 7 vezes. Não tenho certeza. Nesse momento, Jack virou-se para o diretor de minha escola, que assistia à nossa conversa, e perguntou, qual é a regra aqui? Quantos atrasos sem uma justificativa legítima são necessários para ser suspenso do time? 3 vezes, respondeu o diretor. Jack então virou-se para mim e perguntou, você estava ciente dessa regra? Sim, respondi. Então por que você a quebrou tantas vezes? Bem, depois da terceira vez nada aconteceu, então não achei que fosse séria. Jack se virou para o diretor e disse, então é nesse ponto que entra a escola na criação dessa situação. Ao não impor as regras constantemente, vocês ajudaram esse jovem a acreditar que não há regras. É por isso que ele reclama que não é justo. Jack voltou-se para mim e disse, mas isso não tira sua responsabilidade. Você conhecia a regra e escolheu ignorá-la. Então, o que era mais importante do que jogar beisebol e conseguir a bolsa de estudos para a universidade? Olhei diretamente dentro dos olhos de Jack e respondi, nada é mais importante do que jogar beisebol. Isso é a coisa mais importante de minha vida. Mas Jack respondeu dizendo que aquilo não era verdade. Como você pode imaginar, aquilo me deixou furioso. E ele continuou. Você fez alguma outra coisa mais importante do que chegar no horário na escola para que pudesse jogar beisebol. Que coisa era essa? Eu podia sentir a pressão e não havia como me livrar dela. Pensei na pergunta que Jack havia feito por um momento e então respondi.
Você quer dizer ficar dormindo? Não sei. Diga você, respondeu Jack. Acho que era isso. Dormir é mais importante para você do que jogar beisebol? Não, de jeito nenhum. Então por que você não acordou? Bem, quando o despertador toca, eu aperto o botão de soneca, às vezes mais de uma vez. Aí me atraso. Conversamos um pouco mais e então Jack convenceu o diretor de minha escola a me dar uma segunda chance, agora que eu estava mais ciente da situação e assumia total responsabilidade por ela. Entretanto, todos concordamos que se me atrasasse mais uma vez que fosse, eu seria suspenso e não teria direito de reclamar ou brigar por causa disso. Mas havia um último problema para resolver. Eu precisava de uma nova estratégia para assegurar que acordaria no horário. Apertar o botão de soneca não poderia ser uma opção. Pensamos juntos e chegamos a várias estratégias. Primeiro, eu teria de colocar meu despertador do outro lado do quarto, de modo que teria de sair da cama para desligar o alarme. Segundo, se eu não estivesse de pé até uma determinada hora, teria de pagar $1 para minha mãe. Isso serviria como um balde de água fria para me acordar. E eu sabia que minha mãe adoraria essa parte. Não cheguei mais atrasado. Jack me ajudou a perceber o que realmente significa assumir 100% da responsabilidade. O restante do campeonato de beisebol correu bem. Até mesmo o técnico de meu time comentou sobre minha mudança de atitude. Agora estou frequentando a universidade graças a uma bolsa de estudos por causa do beisebol. E eu me sinto bem por saber que fui capaz de assumir o controle e tornar isso possível. 1.3 Às avessas. A noite caiu e a cidade ficou escura. Sob a luz de um poste, um homem está de joelhos procurando por algo, quando uma jovem passa e lhe pergunta o que ele está fazendo. O homem explica que perdeu as chaves e está procurando-as desesperadamente. A jovem se oferece para ajudá-lo. Uma hora mais tarde, a mulher diz com um tom confuso: "Procuramos em todos os lugares e não encontramos. Você tem certeza de que perdeu suas chaves aqui?" O homem responde: "Não, perdi em minha casa, mas há mais luz aqui, debaixo desse poste." Este é um ótimo exemplo de como procuramos pela solução de nossos problemas fora de nós mesmos, porque é mais fácil do que procurar pelo motivo real, que está dentro de nós. Somos a fonte de nossos problemas, e precisamos enfrentar esse fato porque, até que o façamos, não podemos mudar nada. Precisamos olhar a vida nos olhos e encarar os fatos. Não importa o quão desconfortável isso possa ser. Obviamente, todos nós queremos que as coisas melhorem, mas isso simplesmente não acontecerá se nos recusarmos a ver as coisas como elas estão nesse exato momento. A mudança apenas pode acontecer quando admitimos que há algo que precisamos mudar. Pode ser que você esteja feliz com a maneira que as coisas estão em sua vida, e isso é fantástico, mas toda pessoa de sucesso sabe que sempre há espaço para melhorar. O primeiro passo para alcançar o sucesso e aproveitar aquilo que é mais importante para você é assumir 100% de suas responsabilidades na vida. Qualquer coisa menos do que isso não lhe permitirá conseguir o que deseja. Procurar fora de você mesmo por respostas sobre o motivo de não ter criado a vida que deseja não irá ajudá-lo. Você cria a qualidade de vida que leva, ninguém mais. 1.4 Desculpas ou destaque? A escolha é sua. 99% de todas as falhas vêm de pessoas que têm o hábito de pedir desculpas. George Washington Carver, pesquisador agrícola americano e educador. Assumir a responsabilidade é mais do que simplesmente tomar uma iniciativa e admitir os erros. Assumir a responsabilidade também exige que paremos de pedir desculpas. Enquanto houver desculpas, não haverá resultados positivos. Pense a respeito disso. Cada vez que você pede desculpas, é como se pressionasse o botão de ejetar em um avião. No momento em que o pressiona, você se compromete a sair da aeronave. Naquele instante, você está indo em uma direção completamente nova e deixando a oportunidade de sucesso para trás. As desculpas nos permitem desistir mentalmente e justificar o motivo de algo não poder ser feito ou o motivo de não sermos bons o suficiente. E uma vez que isso acontece, fim do jogo. Kent. Pessoas realmente bem-sucedidas
sabem que mesmo as melhores desculpas não ajudam em nada. E não importa se essas desculpas são verdadeiras ou precisas. Alguns anos atrás, meu irmão e eu aprendemos essa lição de uma forma difícil, enquanto escrevíamos nosso primeiro livro. Como as forças opostas de um ímã, sucesso e desculpas se recusam a trabalhar juntos. Eles simplesmente não conseguem coexistir. É um ou é outro. Quando começamos nosso projeto, estávamos na escola, praticávamos esportes, trabalhávamos e tentávamos escrever o livro ao mesmo tempo. Houve vários momentos em que mal tínhamos energia ou tempo para terminar nossos deveres de casa, ainda mais para trabalhar em nosso livro. Como está indo o livro? As pessoas nos perguntavam. Dizíamos a elas a verdade. Bem, não temos tido muito tempo ultimamente. Quando chegamos em casa depois do treino da manhã, da escola e do treino da tarde, estamos exaustos. Então, temos nossos deveres de casa, enfim, não temos conseguido trabalhar no livro. Era quase como se as pessoas esperassem ouvir essa resposta. Elas ouviam nossas explicações, que eram, na verdade, uma desculpa, e respondiam com um simples entendo. Apenas isso e nada mais. A verdade era que realmente estávamos cansados, e nosso prazo estava se esgotando, mas acreditar que não poderíamos fazer nada para mudar as circunstâncias significava que não estávamos de fato assumindo total responsabilidade. Assumir 100% de responsabilidade significa que estamos comprometidos em encontrar uma solução para os desafios com os quais nos deparamos. Aqui está o que aprendemos. Não importa o quão verdadeiras sejam suas desculpas, as pessoas não querem ouvi-las. Tudo o que as desculpas fazem é diminuir nossos passos, e ninguém se beneficia com isso. A única maneira que meu irmão e eu encontramos para concluir nosso livro foi parar de criar desculpas, parar de reclamar e simplesmente começar a trabalhar. Portanto, qual é o primeiro passo? Acreditar que temos o poder de melhorar as coisas e de produzir os resultados que desejamos. Todos nós criamos desculpas por diferentes motivos, mas realmente não importa quais sejam esses motivos. Tudo o que importa é que, desse ponto em diante, escolhemos. Isso mesmo, é uma escolha. Agir como sendo 100% responsáveis por tudo que acontece ou não conosco. Em suma, você deve decidir estar no controle. Muitas pessoas torcem o nariz quando ouvem a palavra responsabilidade. Elas dizem, sim, 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 já ouvi isso tudo antes. E sim, meu irmão e eu éramos duas pessoas assim. Todavia, há uma grande diferença entre saber alguma coisa e fazer alguma coisa. Jack. Quando escrevemos o primeiro livro, Os Princípios do Sucesso, assumir a responsabilidade também foi o primeiro princípio, e aquele livro foi concebido para adultos. Algumas vezes, apenas precisamos ser lembrados do que já sabemos para colocar isso em prática. 1.5. O jogo de culpar e reclamar. Toda culpa é uma perda de tempo. Independentemente de quantas falhas você encontrar no outro e do quanto o culpar, isso não mudará você. Wayne Dyer, autor de best-sellers e orador motivacional. Pergunta: quais são as duas coisas mais fáceis de se fazer quando não alcançamos os resultados almejados? Respostas: 1. Culpar alguém ou outra coisa. 2. Reclamar. Como sabemos isso? Porque admitimos que praticamos essas duas ações. Acredite, sabemos como isso é fácil. Qualquer pessoa ousada o suficiente para admitir isso também diria que ela, da mesma forma, caiu nessa armadilha. Porém, só porque é fácil não significa que seja correto. Vamos analisar a primeira armadilha: culpar. Assumir a responsabilidade significa não culpar outras pessoas ou outras coisas além de si próprio. Pensando bem, culpar é, na verdade, apenas outra maneira de criar uma desculpa. Trata-se, portanto, de uma forma que encontramos para criar um motivo para justificar não termos feito o que era necessário. Além disso, como você deve supor, tudo o que isso faz é nos desacelerar. Blair, 22 anos, Salt Lake City, Utah. Eu queria obter boas notas.
Queria ser a melhor jogadora de meu time de vôlei e queria ser magra e saudável, mas acho que isso não era suficiente. Meus objetivos eram positivos, mas alcançar tudo isso exigia um comprometimento maior do que eu imaginava. Quando não conseguia tirar as notas que esperava ou não fazia uma boa jogada na quadra, eu imediatamente procurava por coisas que outras pessoas não estavam fazendo direito. Eu me recusava a admitir que provavelmente fosse eu a causa de tudo. Eu culpava meus professores por não ensinarem bem o suficiente, culpava minhas companheiras de time por não se esforçarem o suficiente e culpava as pilhas de tarefas por eu não poder me exercitar o suficiente. Isso me fazia sentir melhor na hora, porque, afinal de contas, não era minha culpa. Nada era minha culpa. E foi assim que me meti em problemas. Culpar os outros ou as outras coisas se tornou um hábito de que eu sequer estava ciente. Eu não via isso naquela época, mas o fato de eu ficar culpando os outros me tornou uma boa reclamante. Finalmente alguém me lançou um desafio. Ele disse: "O que você vai fazer para mudar as coisas?" Eu rapidamente respondi dizendo: "Não posso fazer nada. Isso está fora de meu controle." Meus amigos então me disseram: "Então você está dizendo que as outras pessoas controlam sua vida, seus resultados e sua felicidade?" Nossa, fui pega de surpresa. Eu nunca havia olhado a situação daquele ponto de vista e percebi que a razão de nunca alcançar meus objetivos era porque eu estava deixando o mundo tripudiar sobre mim. Percebi que, de fato, eu tenho o poder de mudar as coisas. Tenho agora 22 anos e alcancei mais objetivos no último ano do que nos outros 21 de minha vida. Para mim, o poder da responsabilidade mudou minha vida. Dica: em vez de apontar o dedo para o outro, use-o para identificar uma nova solução. Agora, vamos analisar a segunda armadilha: reclamar. O homem que reclama do jeito como a bola ricocheteia tem a tendência de ser aquele que deixa a bola cair. Lou Holtz, ex-treinador de futebol na Notre Dame. Culpar e reclamar são ações que trabalham muito bem juntas, bem até demais. Obviamente, podemos culpar outra pessoa ou outra coisa por nossos problemas e reclamar de tudo o que desejamos. Certamente não vamos impedir você de fazer isso, e é provável que ninguém mais o faça. Entretanto, se fizer isso, perceba que você apenas está ferindo a si mesmo, porque a vida continuará, com ou sem você. Há, contudo, outra maneira de ver o ato de reclamar, uma maneira sobre a qual a maioria das pessoas não costuma pensar. Considere o seguinte: para reclamar de alguém ou de alguma coisa, é preciso que você acredite que algo melhor exista. Para reclamar, parte de você deve acreditar que algo pode mudar para melhor. Você precisa ter um ponto de referência de algo que prefira, de algo que ainda não tenha. Veja da seguinte maneira: as pessoas geralmente reclamam de coisas sobre as quais elas podem, na verdade, fazer algo a respeito. Não reclamamos de coisas sobre as quais não temos poder. Você, por acaso, já ouviu alguém reclamar da gravidade? Claro que não. Aqui está a verdade nua e crua. As circunstâncias de que realmente reclamamos são, na verdade, situações que temos o poder de mudar, mas que, entretanto, escolhemos não mudar. Sempre podemos estudar mais, comer alimentos mais saudáveis, mudar as aulas, fazer mais exercícios, treinar por mais tempo, escolher amigos melhores e alimentar nossa mente com informações diferentes. Sim, de fato, temos esse controle. Agora você pode estar pensando: bem, Kent e Jack, se é assim tão simples, então por que mais pessoas não têm o que elas realmente querem? Você acabou de ouvir o trailer. Agora fique com o começo deste audiolivro. Ah, ótimo! Outro livro de sucesso que promete o mundo. Isso é só o que eu preciso. Se você já pensou nisso antes, então já temos algo em comum. Mas antes de deixar este livro de lado, deixe-nos lhe dizer uma coisa. Este não é um livro de boas ideias. Este livro não lhe dirá como você deve viver sua vida. Longe disso, este livro possui o que chamamos de ingredientes de sucesso atemporais. Exatamente como há uma receita para fazer seu prato favorito, também há uma receita para obter êxito pessoal. Não sabemos quanto a você,
mas nós não nos sentaríamos confortavelmente em uma poltrona para ler um livro inteiro de receitas. Mas e um livro que traz a receita para o sucesso? Nós o devoraríamos. Então, como pode haver uma receita para o sucesso? Bem, há padrões, direções e semelhanças muito específicos na maneira como as pessoas bem-sucedidas vivem suas vidas. Elas desenvolveram habilidades bastante similares e hábitos com os quais todos nós podemos aprender. Os ingredientes do sucesso. Você alguma vez já se perguntou por que algumas pessoas têm tanta felicidade, energia, dinheiro, respeito e grandes amizades? Será que elas nasceram com algum tipo de talento ou habilidade extra? Há quem acredite nisso, mas nós não compramos essa ideia. Em vez disso, descobrimos o seguinte: o sucesso não nasce, ele é criado. É verdade, não nascemos com as habilidades afinadas de que precisamos para criar a vida que desejamos ter. Pelo contrário, devemos aprendê-las conforme vivemos. Entretanto, podemos acelerar nossa jornada aplicando a receita para o sucesso que aprendemos com aqueles que já alcançaram resultados consideráveis. O que você está dizendo é maravilhoso, mas não serve para mim. Sou diferente. Estou vivendo uma situação bastante peculiar. Se ganhássemos 1 centavo cada vez que ouvíssemos isso... A verdade é que costumávamos pensar o mesmo. Como a vida de outra pessoa poderia ser igual à minha? Ou como outra pessoa poderia conhecer meus desafios e o que preciso fazer para mudar minha vida completamente? Você está certo. Todos nós enfrentamos situações únicas e todos nós temos nossa própria definição de sucesso. Mas as ferramentas de que precisamos para sair de onde estamos e chegarmos aonde queremos são universais. Não importa o quanto seus objetivos sejam peculiares. Talvez você queira gabaritar uma prova que está por vir, conseguir tirar somente notas As no colégio, tornar-se um famoso astro do rock, um atleta de nível internacional, um milionário, um empresário bem-sucedido ou até mesmo tornar-se presidente da República. Se você aprender os princípios do sucesso, especialmente na adolescência, e praticá-los todos os dias, eles certamente transformarão sua vida. Lembre-se, os desafios que você está enfrentando nesse momento não têm tanto impacto em seu futuro próximo quanto a forma como você reage a eles e o que faz para mudar a situação. E a propósito, quem não quer melhorar a vida e torná-la mais interessante? Todos nós queremos isso. Todos nós gostaríamos de ser mais felizes e mais confiantes, e de ter mais dinheiro, mais liberdade, mais amigos e assim por diante. A questão é: como? Não se preocupe, nós pensamos nisso. Você conhecerá alguns sujeitos incríveis que usaram os princípios apresentados neste livro. As histórias deles explicarão como. Uma senhora de 63 anos levantou um carro de mais de 1 tonelada para salvar o neto. O empresário coronel Harlan Sanders superou a rejeição para abrir o KFC, restaurante que se tornou fenômeno internacional. Tim Ferriss conquistou o Sanshuu, título nacional de kickboxing, apenas 6 semanas após ser apresentado a esse esporte. O ator Jim Carrey fez para si mesmo um cheque que mudou sua vida. O pintor mundialmente renomado Robert Weiland passou de artista faminto a multimilionário. Chad Pigrake usou o poder do pedido para levantar $2,5 milhões para limpar o rio Mississippi. O ginasta Peter Vidmar usou um dos princípios do sucesso para ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas. John Assaraf era garoto de rua e hoje comanda uma empresa de franquia que atingiu $3 bilhões de rendimentos. Essas e muitas outras histórias de sucesso vão lhe servir de inspiração para seguir os princípios apresentados neste livro, de modo que você descobrirá como mudar o resultado de um evento, superar o medo e criar confiança, pedir e conseguir tudo o que quer, estabelecer poderosos objetivos que irão energizar sua vida, cercar-se de amigos e mentores que irão estimular seu sucesso, rejeitar a rejeição e persistir até que obtenha o sucesso. Usar feedbacks para destacar-se cada vez mais rapidamente.
superar as expectativas e alcançar resultados excelentes. Você pode estar pensando, falar é fácil, difícil é fazer. E você está certo, mas é por isso que criamos este audiolivro. Queríamos oferecer-lhe uma desculpa para passar um tempo criando sua vida e fortalecendo seu bem mais valioso, você. Sabemos como a vida é louca hoje em dia. Você tem de lidar com muitas exigências, expectativas, distrações e pressões, tais como provas regulares, vestibulares, bilhões de páginas da internet, treinos esportivos, trabalho, videogames, passear com o cachorro, participar de atividades extracurriculares, fazer trabalhos voluntários e a lista continua. Mas apesar disso, também estamos em uma época maravilhosa para os jovens, porque tem mais oportunidades hoje do que em qualquer outro período da história. Se você colocar suas mãos nas ferramentas certas e começar a trabalhar agora, quem sabe o que será capaz de realizar no próximo ano, ou em 5, 10, 20 anos. As possibilidades são infinitas. Apenas aqueles que se arriscarem a ir mais longe poderão descobrir o quão longe são capazes de ir. T.S. Eliot, escritor, poeta e vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. O fator você. Cada pessoa que recebeu as recompensas que estes princípios podem oferecer teve de compreender, em primeiro lugar, o seguinte conceito: você não pode contratar outra pessoa para fazer flexão em seu lugar. Jim Rohn, milionário self-made, instrutor de sucesso e filósofo. Não poderíamos usar uma explicação melhor. Na vida, há determinadas coisas que devemos fazer para que possamos receber as recompensas. Para extrair o máximo de valor que este livro tem a oferecer, você mesmo deve usar os princípios. Nenhuma pessoa pode fazer isso em seu lugar. Seja fazer exercícios, alongamento, ler, estudar, estabelecer objetivos, visualizar seu sucesso ou praticar uma nova habilidade, você terá que fazer isso. Nós lhe daremos a receita, mas você terá que cozinhar. Nós lhe ensinaremos os princípios, mas você terá de aplicá-los. Se você escolher se esforçar, prometemos que as recompensas valerão a pena. Esta é uma promessa que lhe fazemos. Agora é a sua vez de fazer um acordo consigo mesmo e comprometer-se a seguir e a agir de acordo com as informações que você descobrirá neste livro. Esperamos ansiosamente para fazer esta viagem com você. Seus camaradas no sucesso, Kent Healy, Jack Canfield. Chegou a hora de começar a viver a vida que você imaginou. Henry James, escritor americano. Quem é Kent Healy? Em suas próprias palavras. Estudei em 4 colégios diferentes. Vivi em 12 casas e morei em 8 cidades em 2 continentes. Sim, nós nos mudávamos bastante. Na adolescência eu era bastante esforçado na escola. Digamos que eu era um daqueles alunos que faziam 50% do possível. Como eu era um aluno abaixo da média, eu achava que estaria abaixo da média em todas as outras coisas que fizesse. Eu aceitava o que a maioria dos meus professores me dizia. Kent, considerando suas habilidades, você até que está se saindo bem. Entretanto, um professor provou que eu estava errado. Kent, o que você está fazendo? Ele disse. Você é capaz de muito mais do que isso. Meu queixo caiu no chão quando ouvi aquilo. O quê? Quem? Eu? E assim conheci o primeiro professor que viu mais potencial em mim do que eu mesmo era capaz de ver. Ele compartilhou comigo várias estratégias e técnicas, mas o mais importante de tudo, ele me fazia ser responsável. Se eu não fizesse meu dever de casa, ele me chamava em seu gabinete no dia seguinte. Obviamente, comecei a ver As em meu boletim pela primeira vez. Minha confiança começou a aumentar. Nessa época, meu irmão e eu nos juntamos para abrir um negócio chamado Reactor. Fazíamos pranchas de skimming, skates, bonés, camisetas e uma série de outros itens. Os negócios estavam indo muito bem, até que a empresa rapidamente cresceu tanto que fugiu do controle. Não há um final feliz aqui, então a Reactor fechou as portas. Como isso pôde acontecer comigo? Eu repetia para mim mesmo. Finalmente melhorei minhas notas. Então por que meus negócios não deram certo? Foi nesse momento, com 17 anos,
que percebi que havia alguns segredos fundamentais na vida que não eram ensinados na escola. Entretanto, onde eu poderia conseguir essas informações? Comecei a me fazer perguntas como: o que separa as pessoas que vivem uma vida comum daquelas que vivem uma vida extraordinária? O que faz alguém ter sucesso? Durante minhas pesquisas, deparei-me com alguns livros de Jack Canfield, e quando descobri que ele também era um dos co-criadores da série de grande sucesso, Canja de Galinha para a Alma, fiquei ainda mais impressionado. Estabeleci um objetivo: vou conhecer esse maravilhoso Jack Canfield. Continuei procurando por respostas sobre como ter sucesso no mundo real e apliquei tudo o que aprendi. Novamente, meu desempenho melhorou em todas as áreas de minha vida. Eu mal podia acreditar em tudo aquilo. Aliás, as mudanças foram tão drásticas que meu irmão e eu logo reconhecemos uma nova oportunidade. Deveríamos escrever nosso próprio livro, com nossas perspectivas, experiências e lições de vida. Agora, acredite em mim. Escrever um livro não era algo que nenhum de nós jamais havia planejado, mas queríamos compartilhar o que havíamos aprendido para que assim outras pessoas também pudessem aproveitar. Não tínhamos ideia de em que estávamos prestes a nos meter. A princípio ficamos aterrorizados. Será que poderíamos mesmo fazer aquilo? E se ninguém gostar? E se eu falhar? E se? Todavia, no momento certo, meu irmão e eu tivemos a oportunidade de conhecer Jack Canfield em uma conferência de empresários que ocorreu onde morávamos. Compartilhamos nossa ideia com Jack, e ele não riu de nossa cara. Pelo contrário, ele nos ofereceu o apoio, o encorajamento e as ideias de que precisávamos para realizar nossa meta. Como resultado desse apoio, escrevemos nosso primeiro livro enquanto ainda éramos adolescentes. Coisas legais que eles deveriam ensinar na escola. Desde a publicação, nós nos divertimos vendo o impacto que esse livro vem causando nos leitores em todo o mundo. Hoje, antes dos 30 anos, pude fazer coisas com as quais nunca havia sonhado. Viajar por todo o país para participar de programas de rádio e de televisão, falar para plateias de todas as idades e formações, escrever colunas para jornais e artigos para revistas, treinar professores e fazer parte de uma equipe composta por algumas das mais respeitadas pessoas do mundo. No entanto, eu não sou um ser humano extraordinário. Como acabei de contar, não nasci com nenhuma habilidade excepcional. Eu não passo de uma pessoa comum, exatamente como você. Tudo o que eu quero é tornar meus sonhos realidade e me divertir durante o processo. E tenho certeza de que você quer o mesmo. A única vantagem que tenho é que descobri as ferramentas para o sucesso e as coloquei em prática. Agora, trabalhei com o Jack para passar a você essas ferramentas para que você possa ter a mesma vantagem da vida e realizar feitos incríveis. É absolutamente maravilhoso o que pode acontecer em apenas alguns anos se você tem as informações certas, age e as põe em prática. Na vida, muitas pessoas sabem o que fazer, mas poucas delas realmente fazem o que sabem. Saber não é suficiente. Você precisa agir. Anthony Robbins, escritor best-seller e orador motivacional. Quem é Jack Canfield? Em suas próprias palavras, quando meu amigo Mark Victor Hansen e eu tivemos a ideia de criar uma nova série de livros, as pessoas acharam que estávamos malucos. Ouvíamos coisas como: vocês estão sonhando. Isso nunca vai dar certo. Vocês não estão falando sério, estão? Apesar de todo o negativismo, persistimos. Quando o primeiro manuscrito ficou pronto, mais de 140 editores o rejeitaram. Então pensamos, talvez todos estejam certos. Quando parecia que não havia mais esperança, tentamos mais uma vez. E funcionou. Um editor decidiu publicar o livro. Isso marcou o início da série Canja de Galinha para a Alma. Até o momento, já vendemos mais de 110 milhões de cópias em 47 línguas diferentes em todo o mundo e entramos para o Guinness Book com o recorde mundial de 7 livros diferentes na lista de best-sellers do The New York Times. Quando pessoas comuns decidem fazer coisas extraordinárias, elas transformam sua vida e a vida de todos ao seu redor. Oprah Winfrey, ganhadora do Emmy e apresentadora do The Oprah Winfrey Show, o programa de entrevistas mais visto da história da televisão. Também tive a oportunidade de aparecer em todos os maiores programas de entrevistas dos Estados Unidos,
desde Oprah até Good Morning America. Receber uma renda líquida anual multimilionária. Fazer palestras em todo o mundo. Escrever para um jornal uma coluna que é lida por milhões de pessoas semanalmente. Viajar para lugares exóticos nas férias, ter amizades espetaculares e desfrutar de felicidade pessoal. Não digo isso para ostentar, mas porque quero que você saiba que tudo é possível. Falo de minhas experiências pessoais porque certamente não entrei nesse mundo com nenhum privilégio especial. Cresci em Wheeling, West Virginia, onde meu pai trabalhava duro o dia todo para conseguir ganhar $8.000 por ano. Minha mãe era viciada em bebida e meu pai viciado no trabalho. Encarei muitos outros desafios até a universidade, quando trabalhava como salva-vidas em uma piscina local para poder pagar os livros, as roupas e os encontros. Quando eu ficava sem dinheiro, comia o que se tornou conhecido como refeições de 21 centavos, e que consistiam em molho de tomate, uma pitada de um tempero composto por sal e alho e um pacote de talharim de 11 centavos. Como você pode ver, minha vida naquela época definitivamente não era o que se chamaria de uma imagem do sucesso. Eu estava mais preocupado em sobreviver do que em perseguir meus sonhos. Entretanto, alguns anos após terminar os estudos, as coisas começaram a mudar. Trabalhei para um homem chamado W. Clement Stone, que logo se tornou meu mentor, dividindo comigo os fundamentos do sucesso que uso ainda hoje. Muitos dos mesmos princípios que me permitiram desfrutar do estilo de vida que tenho atualmente. Trabalhei com mais de 1 milhão de pessoas de mais de 30 países diferentes e testemunhei algumas transformações maravilhosas. Pessoas que superaram fobias que se arrastavam por toda a vida. Pessoas que estavam falidas e tornaram-se multimilionárias. Que estavam perdidas e deprimidas e descobriram sua paixão e tiveram um impacto positivo em milhares de vidas. Tem sido uma jornada maravilhosa, mas uma de minhas mais intensas paixões é ajudar adolescentes. Vi em primeira mão o que jovens como você são capazes de fazer. Tudo de que você precisa é da informação certa e de apoio para que possa alcançar seu potencial completo. Quando escrevi meu livro original, Os Princípios do Sucesso, eu queria oferecer a outras pessoas estes mesmos princípios que mudaram minha vida. O único problema era que eu tinha imaginado o livro para meus colegas, não para adolescentes. Eu precisava de alguém que falasse a língua dos adolescentes e pudesse se relacionar com esse grupo como se fosse seu colega. É por isso que pedi a Kent para trabalhar comigo neste projeto. Ele conhece bem sua geração e conhece ainda melhor o que é preciso para ter sucesso. Não importa com quais desafios você se depare neste exato momento ou quão longe seus sonhos pareçam estar, há certos princípios que, se colocados em prática, mudarão para sempre sua vida. Kent e eu temos o objetivo de oferecer neste audiolivro essas instruções básicas de sucesso. Esperamos que você se divirta com a leitura, tanto quanto nos divertimos enquanto escrevíamos. A vida é como um cadeado com senha. Seu trabalho é descobrir os números certos, na ordem certa, para que possa ter tudo o que quiser. Brian Tracy, autoridade em potencial humano e eficácia pessoal. Princípio 1. Assuma 100% de suas responsabilidades na vida. Você deve assumir suas responsabilidades. Você não é capaz de mudar as circunstâncias, as estações do ano ou o vento, mas pode mudar a si próprio. Jim Rohn, milionário self-made, instrutor de sucesso e filósofo. Está circulando o vírus de uma gripe, e esse vírus está infectando pessoas inocentes e limitando seus potenciais. Que vírus é esse? O impressionante mito de que somos simplesmente designados a viver uma grande vida. Como isso poderia acontecer? Bem, hoje em dia, muitos de nós acreditamos que, de alguma forma, em algum lugar, alguém, certamente não nós mesmos, é responsável por preencher nossa vida com uma felicidade constante, opções estimulantes de carreiras, entretenimento, dinheiro, amizades maravilhosas e relacionamentos, porque, bem, nós existimos. Será que isso é suficiente? Esperamos que sim. Se você escolheu ouvir este audiolivro, temos certeza de que você sabe que a resposta é não. Infelizmente, a vida não funciona assim. Há um grande fator definitivo que separa aqueles que esperam ter uma vida melhor
daqueles que têm uma vida melhor. Esse fator determinante também é a principal lição em que todo este audiolivro está fundamentado. A única pessoa responsável pela qualidade de sua vida é você. 1.1 Os fatos concretos. Se você quer ter sucesso, aposentar-se cedo, conquistar o respeito dos outros e divertir-se mais, então é preciso assumir 100% de responsabilidade por tudo o que faz e experimenta em sua vida. Isso inclui o grau de suas conquistas, a qualidade de seus relacionamentos, suas emoções, os resultados que você produz dentro e fora da escola e o estado de sua saúde. Isso mesmo, tudo. Entretanto, vamos deixar uma coisa clara: isso nem sempre é fácil. De fato, muitos de nós fomos condicionados a culpar algo exterior a nós mesmos pelas partes de nossa vida de que não gostamos. Culpamos nossos pais, nossos professores, nossos amigos, a MTV, o tempo ou até mesmo as previsões de nosso horóscopo. Isso é uma loucura! E na maior parte do tempo, sequer nos damos conta de que estamos fazendo isso. A verdade é que os problemas ou desafios reais que enfrentamos geralmente têm pouco a ver com o nosso mundo interior. Frequentemente temos medo de olhar para a fonte de todos esses problemas: nós mesmos. É claro que todos nós vamos enfrentar nossos próprios desafios, mesmo que por acaso saiam do controle. Mas assumir a responsabilidade significa que não nos demoramos com o problema, não o ignoramos, não reclamamos dele ou culpamos outra pessoa ou outra coisa pelo que estamos passando. Ao contrário, assumir responsabilidade significa assumir o controle de nossos pensamentos e de nossas ações, e fazer o que for necessário para melhorar a situação. É claro que os desafios da vida aparecem em todas as formas e de todos os tamanhos, mas sempre há algo diferente que podemos fazer para mudar o que estamos vivendo. E devemos, em primeiro lugar, acreditar nisso antes de procurar qualquer solução. Seja você uma pessoa muito bem-sucedida ou alguém que luta para sobreviver, a qualidade de sua vida depende de seus pensamentos, ações e convicções. Você consegue perceber uma convergência aqui? Todos esses 3 fatores têm a ver com o indivíduo, não com o professor, o tempo ou circunstâncias externas. A verdade é que o sucesso começa com uma pessoa. E essa pessoa é você. 1.2 Quando conheci Jack. Nathan, 18 anos, Indianápolis. Não conheci Jack Canfield na melhor das circunstâncias, mas olhando para trás, fico feliz que nossos caminhos tenham se cruzado. Jack estava em minha escola trabalhando com um grupo de professores quando me ouviu discutindo com um deles do lado de fora da sala. Jack então saiu de sua reunião, caminhou a meu encontro e pediu para que eu explicasse o que estava acontecendo. Disse a ele, quase gritando, que eu tinha acabado de ser suspenso do time de beisebol e aquilo não era justo. Eles não podiam fazer aquilo comigo, não agora. O que não é justo? E por que não agora? Perguntou Jack. Eu disse, estamos prestes a ir para o campeonato estadual na próxima semana e haverá todos os tipos de caça-talentos de times das universidades lá. E se eles me virem lançar, eu posso conseguir uma bolsa de estudos. Não posso pagar uma faculdade sem uma bolsa para o time de beisebol. Essa é a minha única chance. Não é justo. Eu esperava algum tipo de simpatia, mas Jack, em vez disso, disse, posso fazer uma pergunta? Pode. Quando você descobriu que a escola não é justa? Sério, diga a verdade. Quando eu estava no primário, respondi. Certo. Então por que você está aí fingindo que não sabia que a escola era injusta? Cada professor tem um conjunto diferente de regras. Alguns deles impõem algumas e não impõem outras. Às vezes, bons garotos têm más oportunidades, e aqueles que não sabem jogar conforme as regras se dão bem quebrando-as, você não acha? Perguntou Jack. Sim, respondi. Então, não se trata de qual escola é justa ou não. A verdadeira questão é, o que você fez para ser suspenso? Duvido que eles tenham retirado seu nome de um chapéu ao acaso. Então, como foi que você criou essa situação, a de ser suspenso? Eu me atrasei. Apenas uma vez? Não, várias vezes. Quantas vezes? 6 ou 7 vezes. Não tenho certeza. Nesse momento, Jack virou-se para o diretor de minha escola, que assistia à nossa conversa, e perguntou: qual é a regra aqui?
Quantos atrasos sem uma justificativa legítima são necessários para ser suspenso do time? 3 vezes, respondeu o diretor. Jack então virou-se para mim e perguntou: Você estava ciente dessa regra? Sim, respondi. Então por que você a quebrou tantas vezes? Bem, depois da terceira vez nada aconteceu, então não achei que fosse séria. Jack se virou para o diretor e disse: Então é nesse ponto que entra a escola na criação dessa situação. Ao não impor as regras constantemente, vocês ajudaram esse jovem a acreditar que não há regras. É por isso que ele reclama que não é justo. Jack voltou-se para mim e disse: Mas isso não tira sua responsabilidade. Você conhecia a regra e escolheu ignorá-la. Então, o que era mais importante do que jogar beisebol e conseguir a bolsa de estudos para a universidade? Olhei diretamente dentro dos olhos de Jack e respondi: Nada é mais importante do que jogar beisebol. Isso é a coisa mais importante de minha vida. Mas Jack respondeu dizendo que aquilo não era verdade. Como você pode imaginar, aquilo me deixou furioso. E ele continuou: Você fez alguma outra coisa mais importante do que chegar no horário na escola para que pudesse jogar beisebol. Que coisa era essa? Eu podia sentir a pressão e não havia como me livrar dela. Pensei na pergunta que Jack havia feito por um momento e então respondi: Você quer dizer ficar dormindo? Não sei. Diga você, respondeu Jack. Acho que era isso. Dormir é mais importante para você do que jogar beisebol? Não, de jeito nenhum. Então por que você não acordou? Bem, quando o despertador toca, eu aperto o botão de soneca, às vezes mais de uma vez. Aí me atraso. Conversamos um pouco mais e então Jack convenceu o diretor de minha escola a me dar uma segunda chance, agora que eu estava mais ciente da situação e assumia total responsabilidade por ela. Entretanto, todos concordamos que se me atrasasse mais uma vez que fosse, eu seria suspenso e não teria direito de reclamar ou brigar por causa disso. Mas havia um último problema para resolver. Eu precisava de uma nova estratégia para assegurar que acordaria no horário. Apertar o botão de soneca não poderia ser uma opção. Pensamos juntos e chegamos a várias estratégias. Primeiro, eu teria de colocar meu despertador do outro lado do quarto, de modo que teria de sair da cama para desligar o alarme. Segundo, se eu não estivesse de pé até uma determinada hora, teria de pagar $1 para minha mãe. Isso serviria como um balde de água fria para me acordar. E eu sabia que minha mãe adoraria essa parte. Não cheguei mais atrasado. Jack me ajudou a perceber o que realmente significa assumir 100% da responsabilidade. O restante do campeonato de beisebol correu bem. Até mesmo o técnico de meu time comentou sobre minha mudança de atitude. Agora estou frequentando a universidade graças a uma bolsa de estudos por causa do beisebol. E eu me sinto bem por saber que fui capaz de assumir o controle e tornar isso possível. 1.3 Às avessas. A noite caiu e a cidade ficou escura. Sob a luz de um poste, um homem está de joelhos procurando por algo, quando uma jovem passa e lhe pergunta o que ele está fazendo. O homem explica que perdeu as chaves e está procurando-as desesperadamente. A jovem se oferece para ajudá-lo. Uma hora mais tarde, a mulher diz com um tom confuso: Procuramos em todos os lugares e não encontramos. Você tem certeza de que perdeu suas chaves aqui? O homem responde: Não, perdi em minha casa, mas há mais luz aqui, debaixo desse poste. Este é um ótimo exemplo de como procuramos pela solução de nossos problemas fora de nós mesmos, porque é mais fácil do que procurar pelo motivo real, que está dentro de nós. Somos a fonte de nossos problemas, e precisamos enfrentar esse fato porque, até que o façamos, não podemos mudar nada. Precisamos olhar a vida nos olhos e encarar os fatos. Não importa o quão desconfortável isso possa ser. Obviamente, todos nós queremos que as coisas melhorem, mas isso simplesmente não acontecerá se nos recusarmos a ver as coisas como elas estão nesse exato momento. A mudança apenas pode acontecer quando admitimos que há algo que precisamos mudar. Pode ser que você esteja feliz com a maneira que as coisas estão em sua vida, e isso é fantástico, mas toda pessoa de sucesso sabe que sempre há espaço para melhorar. O primeiro passo para alcançar o sucesso e aproveitar aquilo que é mais importante para você é assumir 100% de suas responsabilidades na vida.
Qualquer coisa menos do que isso não lhe permitirá conseguir o que deseja. Procurar fora de você mesmo por respostas sobre o motivo de não ter criado a vida que deseja não irá ajudá-lo. Você cria a qualidade de vida que leva, ninguém mais. 1.4. Desculpas ou destaque? A escolha é sua. 99% de todas as falhas vêm de pessoas que têm o hábito de pedir desculpas. George Washington Carver, pesquisador agrícola americano e educador. Assumir a responsabilidade é mais do que simplesmente tomar uma iniciativa e admitir os erros. Assumir a responsabilidade também exige que paremos de pedir desculpas. Enquanto houver desculpas, não haverá resultados positivos. Pense a respeito disso. Cada vez que você pede desculpas, é como se pressionasse o botão de ejetar em um avião. No momento em que o pressiona, você se compromete a sair da aeronave. Naquele instante, você está indo em uma direção completamente nova e deixando a oportunidade de sucesso para trás. As desculpas nos permitem desistir mentalmente e justificar o motivo de algo não poder ser feito ou o motivo de não sermos bons o suficiente. E uma vez que isso acontece, fim do jogo. Quente. Pessoas realmente bem-sucedidas sabem que mesmo as melhores desculpas não ajudam em nada. E não importa se essas desculpas são verdadeiras ou precisas. Alguns anos atrás, meu irmão e eu aprendemos essa lição de uma forma difícil, enquanto escrevíamos nosso primeiro livro. Como as forças opostas de um ímã, sucesso e desculpas se recusam a trabalhar juntos. Eles simplesmente não conseguem coexistir. É um ou é outro. Quando começamos nosso projeto, estávamos na escola, praticávamos esportes, trabalhávamos e tentávamos escrever o livro ao mesmo tempo. Houve vários momentos em que mal tínhamos energia ou tempo para terminar nossos deveres de casa, ainda mais para trabalhar em nosso livro. Como está indo o livro? As pessoas nos perguntavam. Dizíamos a elas a verdade. Bem, não temos tido muito tempo ultimamente. Quando chegamos em casa depois do treino da manhã, da escola e do treino da tarde, estamos exaustos. Então, temos nossos deveres de casa, enfim, não temos conseguido trabalhar no livro. Era quase como se as pessoas esperassem ouvir essa resposta. Elas ouviam nossas explicações, que eram, na verdade, uma desculpa, e respondiam com um simples entendo. Apenas isso e nada mais. A verdade era que realmente estávamos cansados, e nosso prazo estava se esgotando, mas acreditar que não poderíamos fazer nada para mudar as circunstâncias significava que não estávamos de fato assumindo total responsabilidade. Assumir 100% de responsabilidade significa que estamos comprometidos em encontrar uma solução para os desafios com os quais nos deparamos. Aqui está o que aprendemos. Não importa o quão verdadeiras sejam suas desculpas, as pessoas não querem ouvi-las. Tudo o que as desculpas fazem é diminuir nossos passos, e ninguém se beneficia com isso. A única maneira que meu irmão e eu encontramos para concluir nosso livro foi parar de criar desculpas, parar de reclamar e simplesmente começar a trabalhar. Portanto, qual é o primeiro passo? Acreditar que temos o poder de melhorar as coisas e de produzir os resultados que desejamos. Todos nós criamos desculpas por diferentes motivos, mas realmente não importa quais sejam esses motivos. Tudo o que importa é que, desse ponto em diante, escolhemos. Isso mesmo, é uma escolha. Agir como sendo 100% responsáveis por tudo que acontece ou não conosco. Em suma, você deve decidir estar no controle. Muitas pessoas torcem o nariz quando ouvem a palavra responsabilidade. Elas dizem, sim, 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 já ouvi isso tudo antes. E sim, meu irmão e eu éramos duas pessoas assim. Todavia, há uma grande diferença entre saber alguma coisa e fazer alguma coisa. Jack. Quando escrevemos o primeiro livro, Os Princípios do Sucesso, assumir a responsabilidade também foi o primeiro princípio, e aquele livro foi concebido para adultos. Algumas vezes, apenas precisamos ser lembrados do que já sabemos para colocar isso em prática. 1.5.
o jogo de culpar e reclamar. Toda culpa é uma perda de tempo. Independentemente de quantas falhas você encontrar no outro e do quanto o culpar, isso não mudará você. Wayne Dyer, autor de best-sellers e orador motivacional. Pergunta: quais são as 2 coisas mais fáceis de se fazer quando não alcançamos os resultados almejados? Respostas: 1. Culpar alguém ou outra coisa. 2. Reclamar. Como sabemos isso? Porque admitimos que praticamos essas 2 ações. Acredite, sabemos como isso é fácil. Qualquer pessoa ousada o suficiente para admitir isso também diria que ela, da mesma forma, caiu nessa armadilha. Porém, só porque é fácil não significa que seja correto. Vamos analisar a primeira armadilha: culpar. Assumir a responsabilidade significa não culpar outras pessoas ou outras coisas além de si próprio. Pensando bem, culpar é, na verdade, apenas outra maneira de criar uma desculpa. Trata-se, portanto, de uma forma que encontramos para criar um motivo para justificar não termos feito o que era necessário. Além disso, como você deve supor, tudo o que isso faz é nos desacelerar. Blair, 22 anos, Salt Lake City, Utah. Eu queria obter boas notas. Queria ser a melhor jogadora de meu time de vôlei e queria ser magra e saudável, mas acho que isso não era suficiente. Meus objetivos eram positivos, mas alcançar tudo isso exigia um comprometimento maior do que eu imaginava. Quando não conseguia tirar as notas que esperava ou não fazia uma boa jogada na quadra, eu imediatamente procurava por coisas que outras pessoas não estavam fazendo direito. Eu me recusava a admitir que provavelmente fosse eu a causa de tudo. Eu culpava meus professores por não ensinarem bem o suficiente, culpava minhas companheiras de time por não se esforçarem o suficiente e culpava as pilhas de tarefas por eu não poder me exercitar o suficiente. Isso me fazia sentir melhor na hora, porque, afinal de contas, não era minha culpa. Nada era minha culpa. E foi assim que me meti em problemas. Culpar os outros ou as outras coisas se tornou um hábito de que eu sequer estava ciente. Eu não via isso naquela época, mas o fato de eu ficar culpando os outros me tornou uma boa reclamante. Finalmente, alguém me lançou um desafio. Ele disse: "O que você vai fazer para mudar as coisas?" Eu rapidamente respondi dizendo: "Não posso fazer nada. Isso está fora de meu controle." Meus amigos então me disseram: "Então você está dizendo que as outras pessoas controlam sua vida, seus resultados e sua felicidade?" Nossa, fui pega de surpresa. Eu nunca havia olhado a situação daquele ponto de vista e percebi que a razão de nunca alcançar meus objetivos era porque eu estava deixando o mundo tripudiar sobre mim. Percebi que, de fato, eu tenho o poder de mudar as coisas. Tenho agora 22 anos e alcancei mais objetivos no último ano do que nos outros 21 de minha vida. Para mim, o poder da responsabilidade mudou minha vida. Dica: em vez de apontar o dedo para o outro, use-o para identificar uma nova solução. Agora, vamos analisar a segunda armadilha: reclamar. O homem que reclama do jeito como a bola ricocheteia tem a tendência de ser aquele que deixa a bola cair. Lou Holtz, ex-treinador de futebol na Notre Dame. Culpar e reclamar são ações que trabalham muito bem juntas, bem até demais. Obviamente, podemos culpar outra pessoa ou outra coisa por nossos problemas e reclamar de tudo o que desejamos. Certamente não vamos impedir você de fazer isso, e é provável que ninguém mais o faça. Entretanto, se fizer isso, perceba que você apenas está ferindo a si mesmo, porque a vida continuará, com ou sem você. Há, contudo, outra maneira de ver o ato de reclamar. Uma maneira sobre a qual a maioria das pessoas não costuma pensar. Considere o seguinte: para reclamar de alguém ou de alguma coisa, é preciso que você acredite que algo melhor exista. Para reclamar, parte de você deve acreditar que algo pode mudar para melhor. Você precisa ter um ponto de referência de algo que prefira, de algo que ainda não tenha. Veja da seguinte maneira: as pessoas geralmente reclamam de coisas sobre as quais elas podem, na verdade, fazer algo a respeito. Não reclamamos de coisas sobre as quais não temos poder.
Você por acaso já ouviu alguém reclamar da gravidade? Claro que não. Aqui está a verdade nua e crua. As circunstâncias de que realmente reclamamos são, na verdade, situações que temos o poder de mudar, mas que, entretanto, escolhemos não mudar. Sempre podemos estudar mais, comer alimentos mais saudáveis, mudar as aulas, fazer mais exercícios, treinar por mais tempo, escolher amigos melhores e alimentar nossa mente com informações diferentes. Sim, de fato, temos esse controle. Agora você pode estar pensando: bem, Kent e Jack, se é assim tão simples, então por que mais pessoas não têm o que elas realmente querem? Boa pergunta. A resposta é que essas ações, além de exigirem mudanças, envolvem riscos. Para a maioria das pessoas, o risco de perder amigos, ficar sozinho ou ser seriamente julgado por outras pessoas é bem mais assustador do que relaxar e deixar a vida levá-los. Ao assumir a responsabilidade e mudar as coisas, corremos o risco de cometer falhas, encarar confrontos ou estar errados. E esses medos impedem muitos de nós de agir. Portanto, para evitar qualquer um desses desconfortáveis sentimentos e experiências, é mais fácil ficar quieto em nosso lugar, culpar os outros e simplesmente reclamar de tudo. No entanto, todas as pessoas de sucesso que tivemos a oportunidade de conhecer acreditavam que todos nós temos duas opções na vida. 1. Aceitar que está escolhendo permanecer onde está e parar de reclamar. 2. Adiantar-se ao desafio e correr o risco de transformar sua vida exatamente no que deseja que ela seja. Para sair de onde está e chegar aonde deseja, será necessário que você corra alguns riscos, mas isso é apenas parte da vida. Se você não arriscar nada, corre o risco de não conseguir nada. 1.6. O poder está em você. A maioria das pessoas dá voltas em torno da verdade e nega que elas são o motivo da qualidade da vida que levam. Se você quer ser um vencedor, é preciso reconhecer a verdade. É você quem toma as atitudes, cria os pensamentos e os sentimentos e faz as escolhas que o levaram para onde você está agora. Mas aqui está a boa notícia. Se foi você quem se transportou para onde está agora, é também você quem pode se levar para onde quer estar. Você pode mudar toda e qualquer coisa simplesmente fazendo algo ou pensando em algo de forma diferente. Einstein certa vez disse que a loucura era fazer a mesma coisa continuadamente e esperar um resultado diferente. Amém! Se continuarmos a comer porcarias, não ficaremos mais saudáveis. Se continuarmos a ignorar nosso dever de casa, nossas notas não melhorarão. Se continuarmos a ter os mesmos comportamentos, nossa vida não melhorará em nada. Simples assim. Complete o espaço. Para mudar minha vida, em primeiro lugar eu preciso mudar. Exemplo. 1.7. A lei da vida. Uma vez que realmente compreender essa lei da vida, você terá total controle sobre seu destino. E mais R igual a C. Não precisa se preocupar, isso não é álgebra. É algo bem mais simples do que isso e corresponde a evento mais resposta igual consequência. A ideia básica é a seguinte: toda consequência que experimentamos na vida, de sucesso ou falha, saúde ou doença, felicidade ou frustração, é o resultado de como respondemos aos eventos anteriores de nossa vida. Se você não gosta das consequências de que está experimentando atualmente, você tem duas escolhas possíveis. 1. Você pode culpar o evento e pela falta de resultados. C. Em outras palavras, você pode culpar seus pais, seus professores, seus amigos, seus colegas de time, sua infância, o clima, o racismo, sua falta de apoio e assim por diante. Entretanto, quão útil é o jogo de culpar? Claro, esses fatores existem mesmo, mas se fossem decisivos, ninguém jamais obteria sucesso. Michael Jordan nunca teria feito parte da NBA. Helen Keller não teria sido capaz de inspirar milhões de pessoas. Martin Luther King Jr. nunca teria influenciado um país inteiro. Oprah Winfrey não teria tido o programa diário de entrevistas mais visto nos Estados Unidos.
Bill Gates nunca teria fundado a Microsoft. Precisa de mais exemplos? Essa lista continua. Muitas pessoas ultrapassaram esses chamados fatores limitadores. Portanto, não é possível que sejam eles que limitam você. Não são as condições externas ou as outras pessoas que nos impedem de agir. Somos nós mesmos. Nós nos impedimos. Temos pensamentos limitadores, defendemos nosso comportamento autodestrutivo, ignoramos feedbacks úteis, desperdiçamos tempo com fofocas, não comemos alimentos saudáveis, não temos uma rotina de exercícios, gastamos mais dinheiro do que ganhamos, não planejamos nosso futuro, evitamos correr riscos e falhamos ao dizer a verdade. E então, ficamos nos perguntando por que nossa vida não dá certo. Como você sabe, essa opção não traz benefícios. Se você não gosta das consequências, mude suas respostas. 2. Em vez disso, você pode simplesmente mudar suas respostas R aos eventos Z, o modo como as coisas são, até alcançar as consequências C que você deseja. Essa é a opção que cria riqueza, oportunidade, liberdade e muito mais. A qualquer momento podemos mudar nossos pensamentos, a maneira como olhamos para nós mesmos e nosso comportamento. Esse poder está em você, e é tudo o que é necessário para estar no controle. Infelizmente, para muitas pessoas, esses fatores são controlados por antigos hábitos. Temos a tendência de reagir sem analisar muitos fatos. Entretanto, a partir do momento em que assumimos responsabilidade e nos comprometemos a mudar, podemos tomar o controle de volta. Não se trata de algo que acontece da noite para o dia, mas o simples ato de se surpreender no meio de um pensamento negativo e mudar seu comportamento apenas algumas vezes por dia pode fazer toda a diferença. No final, não se trata do que acontece conosco. Trata-se, sim, de como respondemos aos eventos. É como o pôquer. Você não pode determinar as cartas que recebe, mas pode determinar a forma como você joga com elas. E como respondemos depende completamente de nós mesmos. 1.8. Respostas em ação. Quente. Era quarta-feira e as aulas apenas haviam começado. O diretor anunciou pelos alto-falantes: hoje, no primeiro horário, a turma do segundo ano terá uma prova surpresa. Por favor, encontrem-me na frente do ginásio de esportes. Imediatamente após o anúncio, ouvi um alvoroço vindo dos alunos, suspiros, gritos e reclamações. Admito que também não fiquei muito feliz quando soube do exame. Enquanto ia para o ginásio e esperava em fila, pude ouvir os estudantes reclamando e vê-los discutindo uns com os outros. Não acredito que temos que fazer isso. Que grande perda de tempo. Eu provavelmente vou me dar mal. Eu também. Então percebi outro grupo de 3 ou 4 pessoas que pareciam não estar afetadas pelo exame surpresa. Elas estavam sorrindo umas para as outras, alegres, e eu me perguntei por quê. Cheguei mais perto daquele grupo e ouvi o que elas diziam. "O que você acha que vai cair na prova?" perguntou uma garota. A amiga dela então respondeu: "Se for de múltipla escolha, não terei problema algum para fazer o exame." Eu também não estou muito preocupada com isso. Faço todos os exercícios. Além disso, já que não sei sobre o que será o teste, não há nada que eu possa fazer agora para me preparar. Então não há por que ficar estressada com isso, certo? Ela riu. Depois vi outro garoto. Ele estava ouvindo seu iPod enquanto lia um livro. Eu me lembro de ter pensado: se o teste realmente fosse o fator decisivo para a forma como as pessoas estavam se sentindo, então todos deveriam estar chateados. Mas nem todos ali pareciam estar assim. Tudo dependia de uma única coisa, da resposta que eles dessem. Era a resposta R de cada indivíduo ao exame que dava a cada pessoa sua consequência C única. Era uma combinação de atitude e comportamento que criava as experiências completamente diferentes que aquelas pessoas viviam. 1.9. Criando o hoje, ontem. Teste rápido. Quais foram os principais pontos das sessões anteriores? Resposta: tudo o que você vive na vida, tanto interna quanto externamente, é resultado de como você respondeu a um evento anterior. Quando explicamos essa ideia, é interessante observar como as pessoas respondem. Alguns indivíduos são bastante rápidos em dizer: o quê? Sim, certo.
Isso não é verdade. O fascinante é que algumas pessoas que reagem dessa maneira são geralmente as mesmas pessoas que não têm o que desejar em suas vidas, ficam constantemente frustradas, têm muita raiva das outras pessoas, sentem que estão condenadas a falhar independentemente do que fizeram, pois não estão no controle de sua vida. A causa de tudo isso tem uma única origem: negação. Isso pode parecer simplista demais, mas pense nisso por um momento. Você frequentemente ouvirá essas mesmas pessoas dizendo frases como: "Não é culpa minha." Bem, o que você esperava? Eu simplesmente não tenho tanto talento assim. Eu teria tido sucesso se as outras pessoas tivessem feito pelo menos sua parte. Minhas notas seriam bem melhores se eu tivesse professores melhores. Essas pessoas ouviram suas próprias desculpas por tanto tempo que criaram uma realidade alternativa. Uma realidade que diz a elas que não há nada que elas possam fazer para mudar as coisas como elas são. E com essa perspectiva, não é de se surpreender que cada dia seja uma verdadeira guerra. 1.10. Fique atento. Os resultados não mentem. A maneira mais fácil e mais rápida de descobrir se algo não está funcionando bem é ficar atento às consequências, se que tem acontecido. Estamos ou não estamos conseguindo tirar notas melhores? Estamos ou não estamos saudáveis? Estamos ou não estamos felizes? Temos ou não temos o que desejamos? Kent. Espero que não estejamos sendo grosseiros aqui. Essa não é nossa intenção. Lembro quando, depois que tentei explicar meu baixo desempenho em uma prova, um de meus professores me disse: "Os resultados não mentem." Eu me senti ofendido. Levei um tempo para digerir esse conceito, mas quanto mais pensava sobre ele, mais percebi o quanto aquilo era verdade. O fato é que ninguém gosta de olhar para os resultados de que não tem orgulho. Afinal, isso não causa uma boa sensação. Entretanto, no momento em que criamos coragem para encarar a verdade, somos capazes de ver o que precisa ser visto para promovermos as mudanças necessárias, pois os fatos falam por si mesmos. Pode ser que você queira ler aquela última citação novamente. Apenas quando percebemos o quanto ela é verdadeira, abrimos nossos olhos para ver as bandeiras de aviso antes que desastres aconteçam. Quase sempre você receberá um aviso antecipado na forma de sinais intrigantes, comentários de outras pessoas, frio na barriga ou intuição. Esses avisos nos dão tempo para prevenir uma consequência indesejada. Quanto melhores ficarmos em reconhecer esses sinais e responder a eles prontamente, mais controle teremos e menos dor precisaremos enfrentar. Alguns alertas externos podem ter sido: seus pais avisaram. Seus amigos disseram. Você continua obtendo resultados que não deseja. Alguns alertas internos podem ter sido: aquele frio na barriga. Sua voz interior dizendo que havia algo de errado, também conhecida como intuição. Sim, ela está lá, basta ouvir. Esses alertas nos dão tempo para mudar nossa resposta, R, na equação E mais R igual a C. Contudo, muitas pessoas ignoram tais alertas, porque ficar atento a eles significaria que teriam de fazer algo desconfortável para mudar as coisas. Porém, lembre-se de que fingir não ver esses avisos apenas estimula um desastre posterior. Mais cedo ou mais tarde, você terá de encarar as consequências de suas ações, ou da falta delas. Portanto, você pode também encarar as coisas antes que elas piorem. Por outro lado, é possível perceber alertas sinalizando que você está no caminho certo, e é igualmente importante ouvir tais avisos. Falaremos novamente a respeito desse assunto mais adiante. Ou você cria, ou você tolera tudo aquilo que acontece com você. 1.11. A vida deveria ser divertida, certo? Você conhece alguém que parece sempre estar enfrentando um dilema? Certamente todos nós conhecemos alguém assim. E conhecemos algumas dessas pessoas bem o suficiente para reconhecer que muitos, ou a maioria, de seus problemas poderiam ser perfeitamente evitados. Mas a vida deveria ser divertido, certo?
Por que gastamos tanto tempo lidando com problemas que poderiam ser evitados? Pessoas de sucesso não esperam os desastres acontecerem. Em vez disso, elas respondem pronta e decididamente a sinais e eventos conforme eles ocorrem. Como resultado, a vida se torna bem mais fácil e muito mais divertida. Velhos solilóquios como "sou uma falha ambulante" ou "parece que nada dá certo para mim", aos poucos irão se transformar em "eu me sinto ótimo", "estou no controle" e "posso fazer as coisas acontecerem". Assim que nossas conversas íntimas mudam, nossa confiança e nossa autoestima aumentam. E uma vez que isso acontecer, cuidado! Um novo mundo de possibilidades surgirá. Para ter mais sucesso, tudo o que precisamos fazer é ter atitudes que produzam mais do que desejamos. É isso. Simples assim. Pergunta: quais são as 5 frases que você repete para si mesmo diariamente? Para começar, você poderia dizer: do que vocês estão falando? Eu não converso comigo mesmo. Não estamos nos referindo a conversas que você teria em um chá imaginário. Estamos falando sobre frases que você, em silêncio, repete para si mesmo durante o dia. Tais frases podem ser positivas ou negativas. Aqui estão alguns exemplos. Positivas: sou capaz de fazer isso. Sou bom o suficiente. Posso fazer isso acontecer. Estou no controle. Negativas: não sou bom o suficiente. Bem, isso é tudo que eu sou capaz de fazer. Por que eu? Não tenho conhecimentos suficientes. Então, o que você diz para si mesmo ao longo do dia? Pode ser que você precise pensar bastante a respeito disso, porque frequentemente sequer temos consciência do que dizemos repetidamente a nós mesmos. Entretanto, assumir a responsabilidade total de nossa vida significa que devemos tomar o controle de nossos pensamentos, pois eles afetam tudo o que fazemos. Em um diário ou em uma folha de papel, faça uma lista das 5 frases que você diz a si mesmo regularmente. E então, o que descobriu? Suas conversas íntimas são positivas ou negativas? Ou ambas? De que maneira você acha que essas frases afetam seu desempenho? Agora, observe novamente as 5 frases que você escreveu e risque o que não quer mais dizer a si mesmo. Isso ajudará seu cérebro a começar a apagar esse solilóquio negativo. As frases negativas que você diz continuamente a si mesmo acumulam-se em sua cabeça e devoram seu potencial. Apenas imagine o que pode acontecer se você reverter o processo e alimentar sua mente com informações positivas. Mesmo que no início não acreditemos nas palavras que dizemos, mais cedo ou mais tarde nossa mente as aceitará como verdade. E essa é a razão por que é tão importante dizer palavras construtivas a si mesmo. Na mesma folha de papel, faça uma lista de 5 frases fortalecedoras que você possa repetir para si mesmo todos os dias. Você pode incluir quaisquer frases positivas da lista anterior. Dica: se você quer mudar o que já disse a si mesmo, terá de lembrar-se constantemente do que gostaria de dizer. Coloque essa lista perto de sua cama ou prenda-a no espelho de seu banheiro. Isso o ajudará a rememorar diariamente suas novas afirmações fortalecedoras. 1.12 Simples não é necessariamente fácil. Falar com seus amigos é fácil, certo? Bem, e quando alguém nos coloca em um palco e nos diz para falar com um público e dar uma palestra? Trata-se de um conceito simples, mas o fato de ser simples não significa que também seja fácil. Embora este primeiro princípio do sucesso seja simples, não é necessariamente fácil colocá-lo em prática. Assumir responsabilidade total exige atenção, dedicação e uma disposição para experimentar coisas novas e correr riscos. É preciso que você esteja disposto a ficar atento ao que está fazendo e aos resultados que já está produzindo. Dica: peça feedback a si mesmo, a seus familiares, amigos, professores e treinadores. Pode ser estranho em um primeiro momento, mas eles realmente podem ajudá-lo apontando alguns de seus hábitos e comportamentos de que você talvez não esteja ciente.
Algumas perguntas que podem ser feitas são: o que estou fazendo está funcionando? Isso poderia ser feito de uma maneira melhor? Há algo que eu deva parar de fazer? De que maneira você vê que estou limitando a mim mesmo? Não tenha medo de perguntar. Muitas pessoas evitam essa oportunidade porque têm medo do que podem ouvir. Mas não há nada a temer. A verdade é a verdade, e é melhor conhecê-la do que evitá-la. Além disso, uma vez que você saiba o que está faltando, isso não faltará por muito tempo, porque você saberá o que precisa ser feito para melhorar a situação. Você não pode melhorar a sua vida, suas notas, seu desempenho nos esportes ou suas amizades sem feedback. A vida sempre lhe oferecerá feedback sobre os efeitos de seu comportamento se você reservar um tempo para ficar atento a isso. Diminua o ritmo de vez em quando e observe sua vida e as pessoas que fazem parte dela. Você está feliz? Essas pessoas estão felizes? Há equilíbrio, organização, felicidade e entusiasmo? Suas notas são tão boas quanto possível? Você está saudável e em boa forma? Está alcançando os resultados que deseja? Lembre-se, a única maneira de mudar seus resultados é mudar seu comportamento. E você precisa começar encarando a realidade. E essa realidade nasce da verdade. Se encarar a verdade de forma honesta e direta e fizer mudanças de forma rápida, você alcançará o sucesso das mais variadas maneiras de que jamais pensou. 1.13 O desafio. Este livro está cheio de técnicas e de princípios de sucesso comprovados que você pode colocar em prática imediatamente. Você nunca saberá se eles funcionam a menos que lhes dê uma chance. E aqui está o segredo. Ninguém mais pode fazer isso por você. Tudo depende de você. Se você deseja tudo de melhor que a vida pode lhe oferecer, comece assumindo responsabilidades. É assim que tudo começa. Você vai encarar o desafio? Esperamos sinceramente que sim. Minha lista de tarefas. Perceber que a pessoa no comando de minha vida sou eu. Sou responsável pela qualidade de minha vida. Pesquisar os fatos e observar as situações conforme elas acontecem, de modo que eu possa melhorá-las. Depois, criar uma nova visão e passar a ver as coisas como eu gostaria que elas fossem. Eliminar minhas desculpas, porque A. Ninguém quer ouvi-las. E B. Tudo o que elas fazem é me desacelerar. Reconhecer que a culpa tem origem na negação e não me ajuda a completar nada com êxito porque, independentemente do quanto eu culpe o que é exterior a mim mesmo, isso não irá mudar nem a mim, nem as circunstâncias. Perceber que posso mudar qualquer coisa simplesmente fazendo algo diferente ou pensando dessa forma. Compreender que não se trata do que acontece comigo, mas da forma como respondo aos eventos, e a forma como eu respondo depende totalmente de mim. Quando fizer a mim mesmo uma pergunta diferente, desencadearei uma resposta diferente, que por sua vez criará uma consequência diferente. Lembrar que os resultados jamais mentem. A forma mais fácil e mais rápida de descobrir se algo não está funcionando é ficar atento às consequências C que estou obtendo. Ficar atento aos alertas ou sinais que recebo de outras pessoas ou à minha intuição. Frequentemente, esses são sinais que podem me ajudar a evitar consequências indesejadas mais tarde. Ter em mente que tenho tudo de que preciso para alcançar os resultados que desejo. Toca Livros. Baixe o aplicativo e termine essa história conosco.